Jesus é o Senhor. Amém. As mensagens aos domingos, irmãos, está sendo falada em cima deste livro, A Genética Divina. Esse livro ele faz parte do plano que nós estamos participando, que é o livro na minha mão. Creio que grande parte dos irmãos já tem esse livro, e esse livro está sendo de grande ajuda para nós, irmãos. Quero encorajar os irmãos a estarem desfrutando, individualmente. Nós precisamos de entrar para dentro desse livro, para ganhar um encargo que esse livro ele vem mostrando para nós. E hoje nós vamos desfrutar a mensagem 4. Vamos falar o título? Está aqui no quadro. Deus se fez carne. Amém. Esse livro ele deixa claro para nós, irmãos, que dentro de nós há duas naturezas. Se nós tivermos consciência disso, se nós tivermos clareza sobre isso, sobre esse assunto, nós teremos um viver cristão vitorioso. Assim como os irmãos falaram aqui ao orar à mesa, nós não podemos confiar em nós mesmos, pois dentro de nós há duas naturezas. A primeira nós herdamos de Adão. Após a desobediência do homem, infelizmente, Satanás, ele inseriu na nossa natureza humana a sua natureza satânica. É uma palavra forte, Algumas pessoas, alguns irmãos mesmo, ouvindo uma expressão assim, alguns chegam até a se escandalizar, mas é a pura verdade. Se nós tivermos consciência disso, irmãos, com certeza nós não iremos confiar em nós mesmos, pois dentro de nós existe uma natureza que é contrária à natureza de Deus, É a natureza que Satanás colocou dentro do homem. Após a desobediência, Satanás ele inseriu no homem a natureza pecaminosa, que é a sua própria pessoa, é a natureza do pecado que está dentro de nós. Senhor Jesus. E ao longo das eras, irmãos, o homem, ele não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Por mais que o homem, ele se esforçava para tentar fazer a vontade de Deus, para cumprir o plano de Deus, sempre havia quedas, Levantava-se pessoas que se posicionavam para servir ao Senhor e se esforçavam para que isso acontecesse, mas ao final das contas, irmãos, foi comprovado que o homem, ele sempre caiu, Ele sempre caiu em pecado, ele sempre errou, ele desobedeceu a Deus. Por mais que nós queremos fazer algo de bom, irmãos, em nós mesmos, nós jamais iremos conseguir, Não importa se somos bons, se somos boas pessoas, se temos o bom caráter, ainda assim dentro de nós existe uma natureza pecaminosa. É uma natureza que nos puxa, para baixo, que sempre nos leva a cometer aquilo que que desagrada a Deus. Senhor Jesus. Mas louvado seja o Senhor, pelos versículos que nós lemos e oramos, João capítulo 1. Irmãos, aqui começou uma nova história, Aqui houve uma mudança de jogo. Nós estávamos perdendo de goleada, O homem ao longo das eras, ele sempre perdeu, mas aqui houve uma mudança. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor Jesus. Deus ele olhou para nós, irmãos. Deus ele olhou para a humanidade. E ele viu que não havia solução. Não havia como o homem, assim como o irmão Leonardo falou aqui, Não havia como o homem aperfeiçoar a sua carne. Então ele decidiu pôr um fim, a essa carne do pecado. Versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse foi o maior milagre, irmãos. Foi um milagre que foi necessário. Deus, ele vir a essa terra. O próprio Deus, ele se fez carne na pessoa de Jesus. E ele veio experimentar o que nós passamos hoje. Ele veio compreender o porquê que nós não conseguimos cumprir o plano de Deus. E ele viveu isso tudo aqui nessa terra, irmãos. Como falou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
com um detalhe, né? Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus, ele veio, irmãos, na pessoa de Jesus, ele viveu na carne, ele teve um viver humano, ele teve um corpo assim, né, como nós, mas dentro dele havia algo diferente. Dentro dele já havia uma genética diferente, né? Dentro dele havia o DNA de Deus, o DNA divino. Então, ele veio cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória, como sabemos, irmãos, é a expressão, né, da presença de Deus, é a expressão da vida de Deus. Jesus, ele viveu nessa terra cheio da expressão de Deus. Embora o seu corpo físico era um corpo parecido com o nosso corpo de pecado, mas nele mesmo não havia pecado algum. Ele tinha, né, a natureza divina dentro dele. E ele veio para uma humanidade, irmãos, que estava sendo dominada pela genética satânica, né? Os homens, todos os homens, né, ao longo de todas as eras, em toda a humanidade, não há nenhum justo, né? Não existe nenhum irmão, nenhum homem que seja perfeito. Não existe aquele que está livre, ainda nessa era, está livre da genética que Satanás colocou, né? Essa vida contrária a Deus que Satanás colocou dentro de nós, dentro do homem. Senhor Jesus, mas Jesus, ele veio, irmãos, para poder mostrar para todos nós que é possível, nós, mesmo com essa genética dentro de nós, ainda é possível nós fazermos a vontade do Pai. Ainda é possível nós cumprirmos o plano de Deus. Senhor Jesus, Jesus, ele foi gerado, não como um nascimento humano comum, né? Ele foi gerado de uma maneira diferente. Ele foi gerado no ventre de uma virgem, né? E ele foi gerado pelo Espírito Santo. Vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 35. Senhor Jesus. Lucas 1, versículo 35. Amém? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então esse ente santo que irá de nascer, que nasceu, que viveu nessa terra, é o nosso Senhor Jesus. Então aqui deixa claro, irmãos, que ele foi gerado de uma maneira especial, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, está registrado então a primeira vez, né, que veio alguém com uma humanidade perfeita, né, que se tornou o nosso exemplo, se tornou o nosso modelo, né? Não vou entrar nesse assunto, pois já nos foi falado ontem à noite. Cristo é o nosso modelo, Ele é quem devemos seguir, irmãos. Senhor Jesus. Só que o interessante, irmãos, é que mesmo Jesus, com a genética divina, com o DNA divino, ele ainda assim estava num corpo humano, assim como nós. Então ele estava suscetível a cometer pecado. Os irmãos têm consciência disso? Jesus, ele não viveu nessa terra como Deus, ele viveu nessa terra como um homem, assim como nós estamos vivendo nessa terra como homens, não é verdade? Então Jesus passou por isso, e fica claro quando Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, não foi isso? E lá ele foi tentado pelo diabo, e ali ele venceu as tentações. O hino que cantamos deixou claro também isso, né? Quem é o homem, né? Qual foi o homem que venceu o tentador? Jesus, ele venceu, irmãos, né? Como homem, Jesus, ele venceu o tentador. Senhor Jesus. E todo aquele que crê no Senhor, irmãos, aquele que recebe o Senhor, crê na palavra, ele se torna apto para poder receber essa vida para dentro dele, né? Essa vida vitoriosa, uma vida de 33 anos e meio nessa terra, sem cometer nenhum pecado, né? Um viver de renunciar a sua alma em prol do reino de Deus. Jesus, ele viveu nessa terra, irmão, sem cometer nenhuma falha,
E Ele morreu por aqueles que realmente são os pecadores, que somos cada um de nós. Após morrer e ressuscitar, o Senhor Ele se tornou o Espírito, para poder trazer para dentro de nós, irmãos, essa natureza vitoriosa, né? A natureza divina, que é cheia, né, da glória de Deus, ela já entrou dentro de nós. Por um lado, estamos conscientes de que há uma natureza pecaminosa, mas, em contrapartida também, irmãos, já tem uma natureza que ela é grandiosa, que ela é gloriosa, e é por essa natureza que nós devemos viver nessa terra hoje. Nós não podemos mais viver na nossa natureza humana caída, né? Ela já não tem mais esperança. Por isso, na cruz, o Senhor pôs fim à nossa velha criação. Ali foi crucificado o nosso velho homem com o seu pecado, né, as suas concupiscências. Aquilo que nos atrapalhava, irmãos, de servir a Deus, ficou crucificado, ficou na cruz. E é nisso que nós precisamos nos apegar hoje. Senhor Jesus, João capítulo 12, Evangelho de João, 12, versículo 23 e 24. Senhor Jesus, amém. Amém? Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, quem é esse grão de trigo que caindo na terra? É o próprio Senhor, né? O Senhor, Ele é o grão de trigo que veio à terra e Ele morreu. E essa morte, irmãos, não foi uma morte simplesmente para poder tratar com os pecados, mas foi para que a partir daqui, irmãos, Ele pudesse assim reproduzir, né, um povo, reproduzir o homem repleto da vida de Deus, né, reproduzir um povo, né, uma nação, né, onde a vida de Deus irá governar este povo, irá governar estes homens. Jesus, Ele morreu, mas Ele já estava vendo que aquela morte traria frutos, né, e os frutos que essa morte gerou, irmãos, é cada um de nós aqui nessa manhã, né? Quando o Senhor morreu, Ele já estava vendo cada um de nós, né? Mas não se limita somente a nós aqui, né, irmãos? Seria muito pouco, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus, né, ele se torna parte, né, destes muitos frutos. Ele escolheu morrer, irmãos, para que nós pudéssemos viver, né, para que nós pudéssemos receber a vida dentro de nós. Então, o propósito de Deus, ao vir a essa terra e morrer por cada um de nós, irmãos, era para produzir muitos frutos. E o desejo de Deus é nos glorificar, irmãos. Olha só quão rico é isso. Você sabia que Deus, Ele quer te glorificar? O Senhor, Ele quer te encher, irmãos, com a sua glória, com a sua própria pessoa. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, versículo 10. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Amém? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui, irmãos, mostra claro que o Senhor, Ele não sofreu em vão. Todo o sofrimento do Senhor, irmãos, é para poder nos conduzir à glória. Deus, Ele quer nos conduzir à glória. E essa glória não está relacionada somente ao reino, irmãos, na manifestação do reino, mas é hoje, né? É agora. Deus, Ele quer que nós manifestemos, né, a sua vida por meio do nosso viver. É uma questão de escolha, irmãos. Estava desfrutando essa mensagem, eu estava tocando que 99% o Senhor já fez, né? Tudo que era necessário, irmãos, o Senhor, Ele já cumpriu. 1% só está na nossa mão, que é nós tomarmos a escolha, nós escolhermos viver por meio dessa vida. Se eu e você tomar essa decisão, irmãos,
né? O ano está passando, né? Se nós formos fazer uma reflexão deste ano, o quanto de tempo nós tomamos decisão em viver por meio dessa vida. Se nós formos fazer um balanceamento do ano, o quanto nós vivemos por meio da vida de Deus e o quanto nós vivemos pela vida de Satanás, né? Que ainda está na nossa carne. Isso nós podemos ainda detalhar bem, irmãos, se nós pegarmos pelos frutos, não é verdade? Gálatas mostra quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Quais frutos mais nós temos expressado em nosso viver? Né? Nós temos vivido no pecado ou nós temos vivido no Espírito? Temos vivido na carne ou temos dado os frutos do Espírito? Senhor Jesus, talvez ao fazer esse balanceamento nós acabamos ficando desencorajados, né? Talvez vivemos mais na carne. Na minha experiência, eu confesso aos irmãos, né? Eu não vivo 24 horas no Espírito. Se cada um de nós formos sinceros, nós vamos ver isso, irmãos. Né? Nós vivemos ainda muito pouco no Espírito, né? E por isso o Senhor ainda não avançou tanto em nós. Mas o desejo do Senhor ao nos falar essa palavra não é para poder nos jogar para baixo, né? É para nós podermos ter uma mudança, irmãos. Nós precisamos mudar. Eu creio que quando o irmão Wesley escreveu esse livro aqui, ele queria que nós fôssemos encorajados. Primeiro, reconhecer que nós temos uma natureza caída, mas também temos uma natureza divina dentro de nós. E essa natureza, ela está fazendo a diferença, irmãos. Né? Não se preocupe se ainda você vive mais na carne, mas se preocupe, irmãos, a querer viver mais no Espírito. Né? Pois assim, essa genética, ela vai mudando todo o nosso organismo, né? Ela vai transformando todo o nosso ser, ela vai abafando toda essa genética maligna que está dentro de nós. Senhor Jesus, se quando pecamos, irmãos, o que os irmãos acham? Quando pecamos, nós deixamos de ser filhos? Você crê que você é um filho de Deus? Não crê? Quem crê que é um filho de Deus, levanta a mão. Olha só que bênção. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Para ficar ainda mais firme, né? Vamos ler João, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos apresentar aqui, irmãos, a nossa identidade, né? Nós somos filhos de Deus, amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós cremos, irmãos, e nós nascemos, não da carne, nem do sangue, mas nós nascemos de Deus. E aqui o ponto forte, irmãos, está no versículo 12. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. Você recebeu o poder, irmãos. Isso não é qualquer coisa. Poder aqui está relacionado, irmãos, também com autoridade. Você recebeu o poder, né? Você recebeu a autoridade de poder proclamar que você é um filho de Deus. Eu cometo pecados, irmãos, mas eu posso afirmar que eu sou um filho de Deus. Cometi pecado, eu posso me arrepender, né? O sangue do Senhor foi nos dado para poder nos purificar. Nós não vamos viver em pecado, né? Nós não quer dizer que nós vamos sair pecando, mas nós vamos nos esforçar, irmãos, para viver na vida de Deus e não cometer muitos pecados, né? E essa autoridade, irmãos, é uma vida que entrou dentro de nós. O livro nos dá um exemplo bem claro para poder esclarecer para nós. Por exemplo, uma vida felina, né? Pegando o reino animal, por exemplo, um gato. Quando há um nascimento de um gatinho, né? Ninguém vai lá ensinar o gatinho que ele precisa de miar, né? Quem ensina um gato a miar? A própria vida felina nele o conduz a poder fazer tudo que um gato faz, né? E assim também somos nós, irmãos. A vida de Deus, ela entrou dentro de nós. E essa vida é uma vida que não comete pecados. Jesus, ele não viveu nessa terra sem pecados?
Então essa vida, ela é santa. Essa vida é uma vida que não peca. Ela é uma vida que não se inclina ao pecado. Então essa vida, irmãos, ela mesma nos ensina a fazer a vontade de Deus, a viver na vontade de Deus. Não precisa alguém nos passar uma lista de regras, de coisas que nós não devemos cometer. Essa vida, ela nos ensina, né? O próprio Espírito que está em nós, ele nos conduz a fazer a vontade do Pai. O que cabe a nós é vivermos nessa vida, né? Nos esforçarmos a nos voltar ao Espírito a todo instante, irmãos. Se nos pegarmos cometendo pecado, vamos nos voltar logo ao Senhor, né? Não vamos permanecer no erro, permanecer no pecado. Nós temos uma chave que é tremenda. Nós podemos invocar o nome do Senhor e rapidamente voltarmos ao Espírito. Eu e você, irmãos, nós já recebemos esse poder, né? Eu e você precisamos de proclamar que nós temos o poder, né? De podermos proclamar que nós somos filhos de Deus. Senhor Jesus. Mas ainda vem a pergunta, né? Os irmãos não responderam. Se quando nós pecamos, nós deixamos de ser filhos? Vamos ler 1 João 3, 9. Ó Senhor Jesus, amém. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Senhor Jesus, amém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, como nós não vamos pecar? Quando nós estamos na vida de Deus. Nós precisamos de ter essa certeza, irmãos. Se nós escorregarmos um pouquinho e cairmos, né, do outro lado, é certeiro que nós vamos pecar. Mas também se nós estivermos nessa vida, irmãos, é a vida que não vive na prática de pecado. Ela é uma divina semente que entrou dentro de nós. É essa vida que precisa nos governar, irmãos, né? É por meio dessa vida que nós precisamos viver. Essa vida, ela foi inseminada no nosso espírito, né? Quando há a pregação do Evangelho, irmãos, é a maneira de nós também reproduzirmos essa vida. Quando eu e você fala a palavra para alguém, irmãos, aquela parábola da semeadura, né? O semeador saiu a semear, e ele saiu semeando uma divina semente. Essa semente, quando entra dentro do homem, ela faz toda a diferença, porque é essa semente, irmãos, que vai transformar a cada um de nós. Se nós queremos levar os nossos entes queridos, né? Nossos familiares a crerem no Senhor, nós precisamos levar para eles também essa divina semente, que é a palavra de Deus. Tiago mostra que essa palavra, irmãos, ela é poderosa, né? É por meio da palavra, nós precisamos de crer, irmãos. Quando abrimos a boca para falar a palavra do Senhor para alguém, é certo que uma semente está sendo colocada dentro dessa pessoa. Vamos ler Tiago 1, 21. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a palavra, irmãos, ela é poderosa. Assim como ela nos salvou, e ela está nos salvando dia a dia, irmãos, ela também é poderosa para salvar aquela pessoa que ainda não recebeu o Senhor, que ainda não tem o Senhor. Nós precisamos de permitir essa vida que está dentro de nós, irmãos, ela precisa fluir de nós, né? Assim como Jesus, ele é o grão que caiu nessa terra e morreu para produzir muitos frutos, quanto mais agora, irmãos, por cada um de nós, muitos frutos ainda podem ser gerados. Esse é o encargo do próximo ano, não é? 2018 é o ano da frutificação. Nós precisamos, irmãos, reproduzir essa vida que está dentro de nós. Se eu e você vivermos por essa vida, é certo, irmãos, que pessoas serão ganhas pelo Senhor.
não pelo nosso muito falar. Não é questão de obra, irmãos, é o que nós precisamos de ganhar. Não é obra, não é o nosso esforço, mas é uma questão de frutos. Se eu e você vivemos no Espírito, nós iremos frutificar no Espírito, né? A questão de frutos no Espírito. Mas também, se vivemos na carne, será frutos da carne, né? Então vamos escolher viver no Espírito, irmãos. Romanos 8, versículo 6. Primeiro vamos ver Romanos 8, 16, amém? Só voltando nesse assunto primeiro, que nós, se pecarmos, nós não deixamos de ser filhos, né? Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, quando nós erramos, pecamos, algo lá dentro de nós, né, nos incomoda, não é verdade? Quando nós tropeçamos, cometemos alguma falha, rapidamente alguma coisa mexe conosco lá dentro. E esse incômodo, né, essa coisa que está ali dentro nos incomodando, é o próprio Espírito que está nos incomodando, nos levando de volta, né, a viver na vida de Deus. Não é nosso esforço natural, irmãos, né? Não adianta nós confiarmos em nós mesmos, nos esforçarmos, vamos depender do Senhor, né? Vamos buscar o Senhor. O mundo hoje, ele vem com muitas coisas, irmãos, para poder nos tirar do foco, né? O mundo, ele tenta de qualquer maneira confundir a nossa mente, lançar dúvida na nossa mente, nos levando a acreditar que nós não somos filhos de Deus, né? Satanás, ele vem jogar setas para poder falar que eu e você, nós não somos filhos, porque nós cometemos isso, cometemos aquilo. Senhor Jesus, e é uma porta muito grande que o mundo ele abre para cada um de nós, né? Se nós nos distraímos um pouco, nós acabamos entrando por essa porta e nos desviamos de toda a economia de Deus. Satanás, ele não está de brincadeira, irmãos, né? É muito bom nós conhecermos a palavra, é muito bom nós termos a consciência de que há duas naturezas dentro de nós, mas o que realmente vai valer, irmãos, é se nós vivemos ou não, né? Só o conhecimento não é suficiente, ele é o passo inicial. Eu e você sabemos que tem uma natureza maligna dentro de nós, nós também sabemos que há uma natureza divina dentro de nós, mas a questão é a nossa prática. Se na prática, aonde que nós vivemos? Qual vida está governando o nosso viver? Então Romanos 8,6 fala que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então esse pendor é a nossa mente, irmãos. Aonde a nossa mente está, para onde ela se inclinar, os frutos serão consequências, né, dessa inclinação. Hoje nós vemos, né, por exemplo, hoje, dia 24, né, de dezembro, amanhã será dia 25, dia 24 para o dia 25, o que acontece? É uma comemoração, né, tradicional, né, em todo o mundo, aonde que os familiares se reúnem, né, é celebrado então ali o tão falado Natal, e em seguida depois vem o Réveillon, né, é o final do ano, é onde nós precisamos de ter bastante atenção, né, irmãos? Nós precisamos de ter bastante cautela, pois nenhum de nós ainda fomos aperfeiçoados totalmente. Nenhum de nós somos crescidos suficiente, né, para podermos nos guardar dessa esfera que, na maioria das vezes, se torna uma esfera maligna, onde Satanás, com as suas mentiras, os seus enganos, né, ele consegue enganar os próprios filhos de Deus. Hoje, muitas famílias, né, creio que a maioria de nós vamos nos reunir, né, hoje com familiares, e eu creio que todos nós aqui, irmãos, eu creio que nem todos os familiares são cristãos, né? Muitas pessoas ainda não receberam o Senhor, e nós precisamos de ter prudência, pregar o Evangelho, esse é o encargo, irmãos. Nós não podemos fazer o contrário, né? Nós temos a vida de Deus dentro de nós, somos filhos de Deus,
E como filhos de Deus nós temos um encargo, né? Ao nos reunir, que o nosso encargo seja de pregar o Evangelho. E não simplesmente nos ajuntar e talvez cometer, né, as mesmas práticas do que eles. Alguns dentre nós talvez, antes de crer no Senhor, alguns gostavam talvez de bebida alcoólica, né? Alguns talvez não eram alcoólicas, mas talvez iam para os bares nos finais de semana. E o Senhor nos libertou de várias práticas, irmãos. Ao crer no Senhor, essa vida divina, ela entrou dentro de nós e fez uma mudança. Mas se nós vacilarmos, nós ainda podemos correr o risco de cometer as mesmas práticas do passado por influências de outras pessoas. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero fazer um rogo aos irmãos, para que nós venhamos a nos guardar. Não é proibido, né, eu e vocês nos ajuntarmos com nossos familiares. Pelo contrário, nós precisamos pregar o Evangelho para eles, né? Mas não vamos, irmãos, entrar por essa porta larga que o mundo apresenta a cada um de nós. Vamos ser fiéis ao Senhor, né? Não vamos confiar em nós mesmos, irmãos. Vamos nos guardar, né, de não cometermos frutos da carne, pois eu e você, nós já fomos inseminados com a genética divina, né? E essa genética é ela que precisa ser manifestada. No meu viver, no seu viver, irmãos, vamos ser um com o Senhor. Vamos ser um com a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Vamos ler só mais 2 versículos aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus, 1 João 3, versículo 2. Senhor Jesus, amém. Amém? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, irmãos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, significa que nós não podemos vacilar, né? Não podemos dar bobeira. Só um exemplo rápido: se eu e você estivermos com uma maleta, e essa maleta está cheia de dinheiro, né? Está com milhões de dólares. E aí eu e você, nós pegamos essa maleta e nós vamos entrar dentro de uma favela que nós não conhecemos, né? E nós vamos entrar nela pela madrugada, aonde que está, as trevas está à solta, né? E aí eu e você, nós vamos passar dentro das vielas com essa maleta. Irmãos, na prática você faria isso? Com a maleta cheia de dinheiro, você passaria numa viela, dentro de uma favela, correndo o risco de alguém te assaltar e até mesmo tomar a sua vida, né? Então, irmãos, no viver espiritual da mesma maneira, né? Se você sabe, eu e você conhece as fraquezas que nós temos. Então, não vamos dar bobeira e entrar em ambientes que vão ser ali, ter grandes oportunidades, né? Possibilidades de cometermos pecados, né? Vamos procurar evitar, irmãos, né? Exercitando o Espírito, invocando o Senhor, né? Vamos estar tocando na vida, para que o inimigo ele não venha roubar o nosso tesouro, amém? Nós temos um tesouro que nós precisamos preservá-lo até a volta do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E o último versículo, 2 Pedro 1, 2. Aqui está o segredo, irmãos, para nós vencermos toda a esfera maligna, continuando desfrutando o Senhor. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, para poder nos livrar, irmãos, da corrupção, das paixões que há no mundo, vamos ser coparticipantes, amém? Da natureza divina. Vamos estar desfrutando da vida, tocando na vida, tocando no Espírito, né? E permitir que essa vida, irmãos, ela venha sair de nós, né? E alcançar aqueles que vão estar ao nosso redor. E assim o Senhor ele vai cumprir o seu plano. O Senhor se fez carne e Ele hoje se tornou o Espírito, né? E esse Espírito ele precisa ter a liberdade no nosso meio, precisa ter a liberdade no nosso viver, amém? Jesus é o Senhor.